Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, vamos falar um pouco sobre a questão do relevo terrestre. Se eu perguntar para vocês o que é relevo, vocês dariam conta de me falar o que é relevo? Às vezes a gente sabe o que é e não consegue definir, né? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o relevo terrestre. Nós vamos falar um pouco sobre as principais formas desse relevo e vamos falar também sobre quem definiu essas formas, né? Como foi feito, quando foi feito. Então vamos lá. Primeira coisa, o que seria relevo? Aqui, ó. As formas do terreno que percebemos na paisagem constitui aquilo que chamamos de relevo. Então, relevo seria essa forma do terreno, né? Essa forma da crosta terrestre que nós percebemos ao analisar a paisagem, né? E nós percebemos que o relevo ele pode ter diferentes formas. Pode ser mais plano, pode ser mais acidentado, né? Então, o que seria o relevo? O relevo, então, é essas diferentes formas que nós podemos perceber no terreno ao analisar a paisagem, né? Deixa eu uma definiçãozinha aqui para vocês. As formas do terreno que percebemos na paisagem constituem aquilo que chamamos de relevo. O conjunto de formas da superfície terrestre apresenta altitudes variadas e terrenos inclinados, planos, arredondados, que influenciam na ocupação do espaço e no desenvolvimento da atividade humana. Então, meninos, olha só, esse conjunto de formas que nós temos na superfície terrestre, essas diferentes formas de relevo, nós temos com altitudes variadas, altitudes maiores, altitudes menores. Nós temos relevos que são mais inclinados, temos terrenos que são mais planos. E tudo isso, essas diferentes formas de relevo, esses diferentes formatos do terreno, ele vai influenciar na forma como o ser humano ele ocupa o espaço, tá? Então, o estudo do relevo, ele é importante porque as diferentes formas de relevo, elas influenciam na forma como o ser humano, ele ocupa o espaço geográfico. Por exemplo, se for planejar uma cidade, a construção de uma cidade, vocês acreditam que quem está planejando lá, o engenheiro, vai preferir construir essa cidade num relevo mais plano ou num relevo onde é bem acidentado? A gente sabe que hoje, devido à questão da tecnologia, é possível sim construir em áreas, né, onde que o relevo é acidentado, tem técnicas, né? Mas é claro que isso vai gerar mais custo. Se nós formos analisar algum mapa de ocupação da sociedade e analisar do mesmo território e analisar um mapa do relevo, a gente vai ver que, em geral, as áreas que são menos acidentadas são as que têm são mais povoadas, né? Que tem mais pessoas por metro quadrado. Então, bora lá. O relevo terrestre influencia na atuação das sociedades no espaço geográfico. Por isso, o estudo do relevo é essencial para o desenvolvimento das sociedades. Igual eu havia falado, é importante que se conheça o relevo, é importante que se tenha, né, esses dados sobre o relevo de onde a pessoa vivencia, ok? Por exemplo, para abrir ruas, construir casas, edifícios em certas áreas ou terrenos com limitações impostas pelo relevo, foram desenvolvidas técnicas de construção cada vez mais sofisticadas, né? A gente sabe que hoje, graças ao avanço tecnológico, áreas que antes, né, era impossível de ser construídas, hoje já tem essa possibilidade. A gente sabe que até mesmo, né, questão de rochas demolidas, né? Se tem alguma rocha que antes não teria como construir naquele local, graças à questão da tecnológica, tem como
retirar o que impede que seja feita uma construção. Então, o avanço tecnológico contribuiu para que essas áreas mais difíceis de ser ocupadas sejam ocupadas, né? Bora lá, então vamos para as principais formas de relevo. Vamos conhecer então essas principais. As principais formas de relevo são montanhas, planaltos, planícies e depressões. Olhando para essa imagem que eu trouxe aqui para vocês conseguiriam delimitar onde que eu posso compreender, onde que eu consigo identificar que é uma montanha, onde seria um planalto, onde seria uma planície, ou onde seria uma depressão? Vocês conseguiriam? Dá uma olhadinha aí. Se sim ou não, bora lá. Olha, então eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo de uma imagem que traz as principais formas do relevo: planalto, depressão, montanha e planície, tá? Vocês já conseguiram identificar na paisagem, mas como nós poderíamos definir essas principais formas de relevo? Vamos começar então pelas montanhas. As montanhas são as formas de relevo de maior altitude. Então, a primeira característica da montanha é que é a forma de relevo que tem maior altitude, né? E encostas íngremes na superfície terrestre. O que seria essa questão de encosta íngreme? Íngreme, quando eu falo de íngreme, eu estou falando da questão da inclinação, né? Então, as montanhas têm essas encostas bastante íngremes, isso por conta da sua altitude, ok? Um conjunto de montanhas recebe o nome de cadeia montanhosa ou cordilheira. Então, quando eu tenho apenas um relevo, né, com essa altitude elevada, é uma montanha, mas quando eu tenho um conjunto de montanhas, eu falo que eu tenho uma cadeia montanhosa ou uma cordilheira. Então, o que é uma cordilheira? É um conjunto de montanhas, tá? Na América do Sul, a maior cordilheira é a dos Andes. Então, a gente sabe que a Cordilheira dos Andes, né, o Andes é um conjunto de montanhas. A Cordilheira dos Andes, cadeia de montanhas ao longo da costa oriental da América do Sul, com cerca de 8.000 quilômetros de extensão e altitude média em torno de 4.000 metros, sendo a Aconcagua o pico mais alto, com 6.959 metros. Então, da Cordilheira dos Andes, ao analisar a Cordilheira dos Andes, a gente sabe que o ponto mais alto dela é o Aconcagua. E aí vem uma dúvida aqui, ó. Vocês perceberam que eu falei altitude? Mas altitude e altura não é a mesma coisa? Será que altitude e altura são sinônimos? Está falando da mesma coisa? O que vocês acham? Trouxe para vocês aqui uma imagem da Cordilheira dos Andes. Essa imagem foi retirada de um ponto, né, da Argentina. Meninos, e aí? Altitude e altura é a mesma coisa ou não é? Quem acha que é a mesma coisa? Quem acha que não é? Já eu vou deixar o suspense, agora eu falo pra vocês a diferença. Como eu havia falado pra vocês da Cordilheira dos Andes, eu trouxe aqui uma imagenzinha pra delimitar, né? Pra vocês verem onde que ela fica. Fica aqui no oeste da América do Sul, né? Conjunto contínuo de montanhas. Gente, se eu tenho várias montanhas, logo eu tenho uma cordilheira ou uma cadeia montanhosa, que margeiam quase a totalidade da costa ocidental da América do Sul. A Cordilheira dos Andes ocupa o território de diversos países, 7, né? Por ela ter essa extensão tão grande, de latitude, né? Quase que não sai aqui. De norte a sul, a gente vai perceber que ela vai perpassar por alguns países, mais exatamente, né? 7, ó. Ela perpassa pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina. E o seu ponto mais alto, como eu havia falado para vocês, né, está no Aconcagua, que é no território argentino. Então, essa é a principal cadeia montanhosa da América do Sul. E aqui eu trouxe para vocês também o nome de outra cadeia montanhosa, de outra cordilheira, que é relevante também, tá?
que é a Cordilheira do Himalaia. Essa Cordilheira do Himalaia, lembrando que nós estamos falando da forma de relevo montanha, né? Que são essas partes do terreno que tem maiores altitudes. A Cordilheira do Himalaia é localizada na Ásia. Possui o ponto mais elevado do planeta. Gente, não confunda. Quando a gente estava falando aqui da Cordilheira dos Andes, o ponto mais elevado dos Andes é o Pico do Aconcagua. Mas agora, pensando no ponto mais alto do planeta, não está lá na Cordilheira dos Andes, mas está aqui na Cordilheira dos Himalaias, que é o Monte Everest, né? É o ponto mais alto do planeta. Fica no continente asiático, que é o Monte Everest. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mundo mostrando a localização de onde fica, e trouxe uma imagenzinha aqui para vocês, né? Com 8.848 metros. Então, pensando em montanhas, o ponto mais alto do mundo está na Cordilheira do Himalaia, que é o Monte Everest. Agora, voltando naquela perguntinha que eu havia falado para vocês, né? Que é aquela problemática que eu tinha colocado. Será que altura e altitude são sinônimos? A resposta já tá aqui no slide, né? Não são sinônimos. Como que eu faço para saber diferenciar o que é altura, o que é altitude? Olha, a altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Então, quando eu estiver falando da altura de alguma parte do relevo, eu estou falando do que eu vou medir da base até o topo. Agora, se eu falar de altitude, a minha referência para o início dessa medida não vai ser a base, mas vai ser o quê? O nível do mar, né? Olha aqui no segundo tópico. Já a altitude é a medida que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas do relevo da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar, que é altitude zero. Então, quando você ouvir falar altitude, você tem que saber que o ponto de referência para eu saber a altitude é o nível do mar, tá? O ponto de referência para eu saber a altura é a base. O ponto de referência para eu saber a altitude é o nível do mar. Então, altura e altitude não são sinônimos, tá? A altitude, ela é um dos elementos que auxilia a caracterizar as principais formas do relevo. Então, para eu definir qual forma de relevo que é, se é montanha, se é planalto, se é planície, se é depressão, eu vou analisar o quê? A altitude. Agora que vocês já sabem a diferença de altura e de altitude, e que vocês já sabem que a altitude ela é importante para a gente definir essas formas de relevo, eu trouxe aqui um mapa altimétrico, também pode ser chamado de mapa hiposmétrico do globo terrestre. Vocês vão analisar aqui comigo que esse mapa ele usa uma escala de cores para representar os relevos de maiores altitudes e os que têm menores altitudes. Vocês sempre vão perceber, sempre, tá, gente? É regra isso. Os mapas hiposmétricos ou altimétricos, eles utilizam sempre cores de tons escuros, as cores quentes, e as cores de tons claros, as cores frias, para representar as altitudes. E sempre vai ser assim, as cores claras ou frias, elas vão representar as partes mais baixas, mais rebaixadas, e as cores de tons escuros, quentes, elas sempre vão representar as áreas mais elevadas do relevo. Dá uma olhada aqui no mapa mundi. Olha aqui, lembra que a gente tinha falado para vocês da Cordilheira dos Andes? Olha a cor, tá vendo que tá mais escura? Então, sempre a tonalidade mais clara para representar as maiores altitudes e as tonalidades mais claras para representar as áreas com menores altitudes, tá? Então, olhando aqui ó, o Himalaia, vocês lembram que eu havia falado para vocês do Himalaia, que é onde fica o ponto mais alto do planeta, tá vendo? Aqui um alaranjado, né, um alaranjado escuro, e aonde nós temos as regiões mais aplanadas, um verde claro, né, e as depressões aqui são representadas por verde escuro. Como o mapa aqui não tá a qualidade muito boa, não dá pra gente visualizar, tá? Então,
só para reforçar aqui que a altitude é um dos elementos, né, que contribui para que nós possamos definir as principais formas de relevos. Quem lembra? Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, nós já vimos o que são as montanhas, né? Então, são essas formas de relevos que têm maiores altitudes. Agora, nós vamos ver aqui sobre a outra forma de relevo, né? Que são os planaltos. Os planaltos são superfícies irregulares que podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas, tá? Então, por ter o nome planalto, né? Por exemplo, plano, não quer dizer que planalto seja tudo plano, não, gente. O planalto, ele tem essas superfícies irregulares e o planalto, ele pode ser caracterizado por morros, serras e chapadas, né? Eu trouxe aqui algumas imagens. Chapada da Diamantina, Serra da Bocaína, São Paulo, e o Mar de Morros com o Vale do Paraíba, São Paulo, ao fundo. Uma coisa importante quando a gente vai falar aqui de Planalto é que a gente vai ver a questão das escarpas. O que seria uma escarpa? Trouxe aqui uma imagenzinha para ajudar vocês a entender, ó. Escarpa, desnível muito acentuado no relevo terrestre, lembrando um degrau, né? Parece um degrauzinho, esse desnível, né? Parecendo, você observar uma escada, né? Aquele desnível. Isso é uma escarpa. Então, a questão das chapadas, né? A gente vai ver que geralmente vocês vão encontrar essa questão da escarpa. Então, vamos lá. No Planalto, nós podemos encontrar esses formatos variados, como morros, serras e chapadas. Vamos ver um pouquinho mais? Ó, então, o que seria esses morros, né? Os morros são formas de relevo com topo arredondado e altitude entre 300 e 900 metros, tá? Então, para eu definir se é um morro ou se é uma serra, né, eu vou olhar essa questão. Para saber que é um morro, eu vou ver os que tem o topo arredondado e que tem essa altitude que varia entre 300 e 900 metros. Já a serra, qual que é a diferença de morro e serra, né? As serras são formas geralmente mais alongadas, com fortes desníveis, cuja altitude pode variar de 600 a 3.000 metros, né? Então, aqui a gente vê que as serras são a altitudes mais elevadas. E as chapadas? As chapadas são formas com escarpas, né? Agora vocês já sabem o que é escarpa, aquele desnível acentuado. São formas com escarpa e topos planos. Então, morro, serra e chapada tem essas diferenciações, né? O morro mais arredondado, a serra mais alongada e as maiores altitudes, e as chapadas, elas vão apresentar escarpas e os topo plano. São constituídas em grande parte por camadas de arenito, em geral situa-se em altitude de 600 metros. Então, para eu olhar em qual forma, né? Para eu definir esse planalto, que ele pode apresentar tanto em forma de morros, serras e chapada, eu vou olhar essas características que eu acabei de falar para vocês. Daí eu trouxe aqui uma representaçãozinha, né? O pico arredondado, todas essas questões que eu acabei de falar para vocês. Bora lá. Outra característica importantíssima que ajuda a definir se é planalto ou se é planície é essa questão aqui sobre a erosão e a sedimentação. Olha, planaltos. Essas áreas sofrem mais ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios, os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação. Meninos, nos planaltos, então, vai predominar a erosão, vai ter mais erosão do que sedimentação, tá? Para vocês entenderem o que seria erosão, nós vamos lembrar dos agentes
dos agentes externos. Sol, chuva, vento, tudo isso faz com que as rochas, os relevos sejam o quê? Erodido. É a mesma coisa de você pensar, pensei num giz, aquele giz de quadro negro, né? Da gente pegar um lápis ou pegar algum estilete, alguma coisa, for raspando, a gente vai ver que vai sair o quê? Os pozinhos, né? Esses pós, nós falamos que são os sedimentos. Dá uma olhada na imagem aqui, ó, tá? Processos erosivos, ó, sol, chuva, todos esses elementos vai fazer com que haja um desgaste, né? Quando há esse desgaste, ocorre esse processo erosivo. E essa erosão, ela vai para onde? Para as áreas mais mais baixas, né? Com baixa altitude. E uma característica do planalto é que predomina nos planaltos qual processo? O processo de erosão. Então, para definir também se é planalto, nós podemos observar essa questão do se predomina erosão ou sedimentação. Então, os planaltos sempre a gente vai ver que predomina o processo de erosão, ok? Agora vamos lá para a planície. Planície. As áreas de planície geralmente apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno, né? Então, as planícies elas não apresentam tanto desnível quanto o planalto e quanto as montanhas, né? E geralmente estão associadas ao processo de sedimentação, isso é, são áreas de deposição de sedimento. Lembra que lá no planalto predominava a erosão? Já que na planície predomina o quê? A sedimentação, por ser áreas mais baixas, né? Por ser áreas pouco elevadas. E eu trouxe aqui uma imagem para representar a planície, uma imagem da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Percebe que o rio, aqui nessa área de planície, ele é todo tortinho assim. O nome desse formato aqui do rio, que o rio adquire, é meandros, tá? O nome desse formatinho aqui é um rio meandrante. Esses rios são característicos de áreas de planície, porque na planície, por ter um relevo mais aplanado, não ter tanta inclinação, a velocidade dos rios bem mais lenta, né? Então, isso faz com que ele tenha esse formato de meandros. Então, nós já vimos montanhas, planaltos, planícies e agora as depressões. As depressões são as formas de relevo de altitude mais baixa do que as do terreno ao seu redor. Então, o que é uma depressão? Uma depressão é uma forma de relevo onde as áreas o que está em torno desse relevo da depressão são mais altas do que ela. Dá uma olhada nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Tá vendo que aqui tem as formas de relevo? Bem aqui está representada a depressão. Percebe que essa área aqui está mais baixa do que as outras que estão ao redor? Isso é depressão, tá? Só que a depressão tem um detalhezinho, ó. Então, são as formas de relevo de altitude mais baixa do que as dos terrenos ao redor. Só que ela tem uma delimitação diferente das outras, porque as depressões, ela pode ser definida de duas maneiras. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, ó. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressão absoluta. Professor, existem dois tipos de depressão? Existe. Primeira coisa, eu sei que depressão é a área que é mais baixa do que as outras áreas. Ok. Mas a depressão, ela pode ser delimitada em depressão absoluta e depressão relativa. Como que eu vou saber se a área é depressão absoluta ou se ela é relativa? Olha aqui o desenho que eu coloquei para vocês. Vamos começar aqui por essa relativa. Percebe que essa área ela é mais baixa do que as outras áreas que estão ao redor dela? É mais baixa. Porém, ela não é mais baixa do que o nível do mar. Dá uma olhada nessa linha aqui. Por mais que ela seja mais baixa do que os seus vizinhos, do que o entorno, ela não é mais baixa do que o nível do mar. Então, essa daqui é uma depressão relativa. Por que ela é relativa? Ela é mais baixa do que o entorno, mas ela não é mais baixa do que o nível do mar. Já a absoluta, para eu definir que ela é absoluta, eu vou olhar o quê? É uma área que é mais baixa do que o seu entorno? É.
Só que ela também é uma área que está abaixo do nível do mar. Dá uma olhada na linha aqui que representa o nível do mar. Então, olha, se estiver abaixo do nível do mar, eu tenho uma depressão absoluta. Se estiver acima do nível do mar, é uma depressão relativa. Só que só vai ser depressão se essa área estiver mais baixa do que a superfície ao redor, ok? Aí eu coloquei para vocês resumir aqui, ó. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. As mais conhecidas delas é a depressão onde se localiza o Mar Morto. Eu coloquei um exemplo para vocês, que fica no Oriente Médio. Sua superfície encontra-se cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Quando as depressões estão em um nível mais baixo que os dos terrenos vizinhos, mais acima do nível do mar, são as chamadas depressões relativas. Então, se está abaixo do nível do mar, é depressão absoluta. Se está acima do nível do mar, é depressão relativa, tá? Esse é o caso da depressão sertaneja no Nordeste. Então, aqui no Brasil, nós temos essa depressão relativa, né? Um exemplo que tem no Nordeste é a depressão sertaneja, aqui, ó. Que é uma área que está mais baixa do que os vizinhos, porém ela não está abaixo do nível do mar. Ficou clara essa questão da diferença de depressão relativa e absoluta? Eu acho que é bem simples. Essa imagem aqui ajuda a compreender. Agora que vocês já conhecem e já sabem quais são as principais formas do relevo, quem lembra? Planalto, montanhas, planaltos, planícies e depressões. A gente vai falar um pouco sobre quem classificou isso, como que foi classificado isso, né? Quem que definiu que os relevos com maiores altitudes seriam as montanhas? Quem que definiu que os relevos que fossem mais baixos que a superfície ao seu redor seria depressão, né? Então, a gente vai ver que existe, sobre a questão da classificação do relevo brasileiro, existem 3. A primeira, né, a pioneira, foi feita por Haroldo de Azevedo, na década de 40. A segunda classificação foi feita por Aziz Absaber, na década de 50. E a última, né, a terceira, foi a classificação feita por Jurandir Ross em 1989. Então, vamos lá ver o que cada um definiu. Só informação extra, eu cheguei a conhecer o Absaber. Eu entrei na faculdade, acho que foi certeza, né? Foi em 2011 e ele faleceu em 2012 e ele estava lá. Eu não lembro se foi em 2011 ou no início de 2012, ele estava lá fazendo uma palestra, eu cheguei a conhecer ele. Bem idoso. Vamos lá, então. A primeira classificação foi feita por Haroldo de Azevedo na década de 40. Como que ele fez essa classificação? Usando os critérios geomorfológicos de Haroldo de Azevedo, ele estabeleceu um limite de 200 metros para determinar o que seria um planalto em relação ao que seria uma planície. Então, o Haroldo de Azevedo, né, ele olhava essa questão da altitude, né, 200 metros para delimitar o que seria planalto e abaixo disso, planície. Considerando as cotas altimétricas definida por ele, o mesmo estabeleceu e conceituou o que? Aí eu coloquei aqui para vocês. É considerado planalto como sendo um terreno levemente acidentado com mais de 200 metros de altitude. Planície como sendo uma superfície plana com altitude inferior a 200. Se a altitude é maior que 200, planalto, menor, planície. Então, quem fez essa definição foi o Haroldo de Azevedo. Devido a esses critérios, ficou comum, por exemplo, a denominação como planalto cristalino, formado por rochas magmáticas ou metamórficas, e planaltos sedimentares, formado por rochas sedimentares. Nós já estudamos isso, né? Essa questão de rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. Bora lá. Aqui eu trouxe como que ficou essa delimitação feita por Haroldo de Azevedo, né? Como que ficou delimitado o Brasil. Os planaltos que são o Planalto da Guiana, o Planalto Brasileiro, esses outros, eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso, e as planícies, né? Planície da Amazônia, planície do Pantanal. Lembrando que essa classificação aqui
é a mais tradicional, né? Foi a pioneira. Só que ela tá um pouco desatualizada, porém ela continua em uso, tá? Por quê? Aí eu coloquei os 3 fatores que, por mais que ela esteja desatualizada, ela ainda é utilizada, ó. Devido à preocupação com o tratamento coerente das unidades do relevo, dando mais valor à terminologia geomorfológica, devido à identificação de áreas individualizadas e devido à simplicidade e originalidade, tá? Por mais que foram feitas outras classificações, né? Lembrando que as outras que foram feitas também não desconsiderou essa. Ela ainda é utilizada. Vamos lá para a segunda. A segunda, então, foi feita por Aziz Absaber. Ele também utilizou os critérios morfoclimáticos. Ele observava o quê? Efeitos dos agentes externos sobre o relevo. Então, para definir se é planalto ou planície, o que é que o Aziz Absaber fazia? Olha, se tem predomínio de erosão, lembra? Eu falei para vocês, erosão feita pelos agentes externos. Se predomina a erosão, eu tenho planalto. E ele definia se predomina a sedimentação, logo eu tenho uma planície, tá? Então, de acordo com essa classificação de Aziz Absaber, ficou dessa forma como está aqui no mapa, ó. Ficou dividida em 10 unidades de relevo. A classificação de Aziz Absaber, da década de 50, adota o conceito de processos erosivos para classificar as macrounidades. Planalto, né, igual eu falei para vocês, são superfícies em que predomina o desgaste erosivo, enquanto as planícies são aquelas em que predomina o processo de acumulação de sedimentos. Então, essa é a classificação feita por Aziz Absaber. Ele olhou essa questão dos agentes, dos efeitos dos agentes externos. E por último, foi a classificação feita por Jurandir Ross. O Jurandir, ele considerou que os outros haviam feito, só que ele aperfeiçoou, né? Por ser de uma época mais recente, ele pôde contar com a questão da tecnologia, né? Critérios. A classificação do relevo brasileiro de Jurandir Ross é elaborada com base em imagens de radar, então ele já utilizou a tecnologia. Nas décadas de 80 e 90, possibilitou ampliar a complexidade da geomorfologia do Brasil. Ross propôs a criação de uma terceira macrounidade, além dos planaltos e planícies, ele que definiu essa questão de depressão. Vocês perceberam que nas primeiras classificações, na segunda eu não falei nada de depressão, nós só estávamos falando de planície e planalto, porque foi só na década, né, entre a década de 80 e 90 que houve essa classificação das depressões. Então, quem definiu essa questão de depressão foi o Jurandir Ross, lembrando que essa classificação feita por ele, que é a mais atual, ela contou com o auxílio da tecnologia, tá? Pessoal, então é isso. Hoje nós aprendemos as principais formas de relevo, né, que são a montanha, planalto, planície e depressão. E nós vimos, né, sobre essa questão da delimitação. Quem foi que definiu isso? Quem fez? Né, que nós vimos que foi quem foram, né, o que definiu. Nós vimos que pode ser dividido em 3, né, foi dividido em 3. A primeira feita por Haroldo, depois Aziz Absaber e Jurandir Ross. E, por fim, que nós temos que, através do estudo desses homens, nós chegamos à delimitação do relevo como ela é feita hoje, né? As principais formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Meninos, vou fazer uma atividadezinha sobre essa aula para vocês, né? Para ser disponibilizada no GR8. Fica de olho lá no GR8. As atividades dessa aula são para ser entregue na semana que vem. E qualquer dúvida pode me procurar, tanto pelo WhatsApp, né? Conversa com o professor orientador da turma de vocês, para passar, se preciso for, ou por e-mail, tá? Então, meninos, por hoje é isso. Até mais ver.